Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E nossos convidados hoje são Márcio Dorileu, que é corregedor-geral da Defensoria Pública. Seja bem-vindo, Márcio, ao programa Confronto de Ideias. Muito obrigado, Cris. Nosso convidado também é o Antenor Júnior, que é empresário e também produtor rural e vai estar hoje com a gente debatendo aqui no programa Confronto. Seja bem-vindo, Antenor. Obrigado, Cristiano. Bom, para a gente iniciar então, a gente no Confronto de Ideias sempre vem tratando de pautas no que se remete aí às questões nacionais, locais e uma série de apontamentos hoje que os governos vêm trazendo como medidas, no que se remete à questão do armamento civil, a questão da maioridade penal e muitos outros pontos que relacionam não só a segurança, mas também a perspectiva dos direitos humanos. E é por isso que hoje a gente tem aqui duas leituras distintas. A leitura de Márcio, que é defensor público, e a leitura de Antenor, que é produtor rural, que também tem uma discussão com relação a essas variáveis e a esses entendimentos. E para a gente começar então, eu acho que a gente começa pontuando sobre um tema que protagonizou o início do nosso ano, que foi a questão do armamento civil, Nós tivemos aí a eleição de Bolsonaro, que teve como mote de campanha justamente que o armamento civil poderia ser algo acessível, à população e não tendo toda aquela dificuldade que hoje muitos apresentam, que há para que o cidadão possa ter aí o porte, de armas. E aí eu pergunto para vocês, porque a gente tem já hoje 8 meses, da gestão Bolsonaro, ainda não está muito claro como que fica o fechamento dessa lei, mas ela ainda divide opiniões sobre isso. Então eu quero a opinião de vocês sobre essa discussão do armamento civil. Como é que Márcio, como é que Antenor avalia, essa que hoje é uma lei, e que está ainda passível de uma série de mudanças, conforme a demanda da população se apresenta e conforme aquilo que foi compromisso de campanha de Bolsonaro também seja colocado. Vou começar pelo Márcio. Perfeito. Agradeço a oportunidade e parabenizar a TV Gazeta pela qualidade do programa. Dizer que é um prazer poder participar de um evento que promove a reflexão, o debate, a discussão de temas relevantes para a sociedade. A questão do armamento, o Brasil fez uma consulta à população, plebiscito, que resultou na edição de uma norma, o Estatuto do Desarmamento de 2003. E vez ou outra é recorrente na sociedade nós debatermos sobre a necessidade ou não de restringir ou de ampliar o acesso a armas. Só que é muito importante que a população reconheça que hoje não existe proibição, existe uma regulamentação. E o que nós estamos percebendo é a intenção do presidente Bolsonaro e com setores da política de ampliar esse acesso, não de liberar totalmente, até porque a liberação total do acesso a armas nós traríamos aí consequências muito comprometedoras para a segurança e estabilidade da própria sociedade. Eu particularmente sou extremamente contrário à liberalização. Eu acho que nós devemos continuar na seara da restrição do acesso. Por que isso? Porque a partir de uma situação real, a constatação de que arma resolve o problema de segurança pública nas mãos de um civil, eu parto do pressuposto que isso é um equívoco, é a afirmação da incompetência do Estado. Nós somos contribuintes, pagamos impostos para que essa segurança tenha que ser ofertada por um ente que é o Estado. Se nós afirmarmos que o Estado não é capaz de assegurar à sociedade a segurança como política pública, nós estamos já reconhecendo a falência do próprio Estado. Então, se nós formos resolver um problema criando um outro problema, eu não vejo isso como interessante. Eu acho que a pessoa tem que preencher requisitos para ela ter acesso, como o Estatuto já define, muito bem coloca, e restringe o acesso a determinados tipos de armas que são restritas às forças de segurança. Nós não podemos imaginar a pessoa ter acesso a uma metralhadora, a um fuzil, simplesmente pelo desejo e pela argumentação de que ela está exposta a um risco, ela exerce uma profissão que não é da área de segurança, que ela entende como sendo de risco, vai lá, não, eu faço treinamento, um curso, uma capacitação, preencho os requisitos e vou requerer o acesso a essa arma.
Eu não vejo isso como uma boa saída para as soluções de segurança pública. Nós temos que ter um equilíbrio muito grande em relação a isso. Porque o Estatuto do Desarmamento, com todas as restrições, ele não conseguiu evitar as armas clandestinas que nós temos na sociedade. Então a pergunta que deve ser feita, ora, onde está o Estado brasileiro, o poder público, que não está fiscalizando o acesso a essas armas que transitam de forma ilegal no país, armas que entram para alimentar organizações criminosas na periferia, nos centros urbanos, no meio rural, armas que estão nas mãos de pessoas no dia a dia da criminalidade urbana. Onde está o Estado que permite isso? E outra coisa, me preocupa muito, Cris, e já deixo aqui a reflexão para os nossos telespectadores, existe uma indústria internacional de armamento. Essa indústria tem um lobby fortíssimo. Nos Estados Unidos nós temos um exemplo da força do lobby, o lobby lá é legalizado. Né? A questão, o que é o lobby? É você promover financiamento de campanhas ou financiamento de atores políticos para que eles possam defender determinadas bandeiras junto às instituições políticas do país e à própria sociedade. Essas indústrias de armamento, elas investem pesadamente, principalmente em países como o Brasil e países que são tidos como economias em desenvolvimento, para que elas promovam esse tipo de campanha junto à sociedade. Vamos nos armar, porque gera lucro. É igual à questão da segurança. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente em relação ao porquê da segurança pública. É um problema que não vai ser resolvido jamais no Brasil, porque não existe vontade política para isso, porque isso é nadar contra a correnteza, e resolver o problema você confrontaria essa indústria, né, que move as nações, que é a indústria armamentista. Ok. Tenor, sua avaliação hoje sobre essa discussão do armamento civil e da forma hoje como essa lei está sendo, né, colocada no nosso país. Então, obrigado, Cris. Obrigado à TV pela oportunidade de a gente poder opinar. Assim, a gente pensa mais ou menos igual em algumas coisas, só que o meu pensamento é um pouco mais liberal em alguns sentidos. Então, assim, iniciando, se a gente for falar do Estatuto de Desarmamento, que foi feito, que o senhor acabou não mencionando, que o Estatuto foi feito, mas a população pediu para ficar armada. E eles fizeram o contrário, desarmaram a população. Então nós temos de lá para cá um descontentamento da população que teve que desarmar por conta de um plebiscito que foi feito para isso, mas foi levado contra isso. Então esse direito foi negado a quem quer ter armas. Eu discordo que seja, pelo menos o meu pensamento, que a gente tenha ou queira ter as armas para complementar a segurança pública. Eu penso que nós temos corpo de bombeiros, mas eu tenho extintor em casa. Então eu tenho que auxiliar o início disso tudo. A autodefesa é uma coisa que não pode ser negada para ninguém. Então as armas, elas teriam que ser realmente não liberadas, mas com restrição de pessoas, de como comprar, quando comprar, e calibres, e logicamente com a metralhadora. Hoje já restringiu, inclusive para os CACs, que são os atiradores, colecionadores e caçadores, já foram restritas essas armas automáticas, né, por conta disso, mas que essas armas não são para se fazer justiça, são pelo menos para se defender de uma injustiça. Eu, por exemplo, fui assaltado ano passado, saí do aeroporto, dei uma bobeira com o relógio, esqueci de guardar porque eu estava vendo um outro negócio lá há 3 dias, e aí saí, mas saí pelo lugar que saem os passageiros, eu não estava chegando de viagem. Então, num Uber, um cara encostou com a moto, bate o revólver e pede. Neste momento, se eu estivesse armado, eu poderia, com segurança, ter reagido. Até tem gente que fala que o Bolsonaro foi assaltado armado. E ele foi muito bem por não ter reagido numa situação em que ele avaliou que não poderia ter reagido. Então a reação não é de qualquer momento. Você tem que estar preparado para usar isso. Mas ele poderia ter disparado a arma, ele falou, você quer morrer? E xingando e tudo, então você fica com uma sensação de impotência muito grande. Ele sabe que você está desarmado. Ele tem a certeza absoluta que você está desarmado. E você não sabe se a arma dele é de brinquedo ou não, porque não tinha permitido nem pensar nisso. Então, assim, eu pelo menos penso que a gente não quer armas para complementar a defesa que o Estado não consegue fazer. E nunca vai conseguir fazer. Ele não está presente em todos os lugares. Então, por exemplo, eu que sou da área de produção rural, a gente nunca teve como proteger lá. Fazendas são 40 quilômetros uma das outras. Com que dinheiro, com que veículos, com que efetivo que a polícia vai fazer isso? Então, os caras entram na fazenda, roubam,
amarram as pessoas, fazem reféns e levam. Então, eu acho que não seria bem uma liberação, que a gente espera, mas que pelo menos pudesse ter acesso, porque hoje, mesmo podendo ter esse acesso, fica restrito. Você chega no delegado, ele não te autoriza, não passa no exame, ele não te autoriza o porte de jeito nenhum, então você tem que fazer milhões de coisas para autorizar o porte. Então isso eu acho que é um direito que nos é negado, de ter autodefesa e não complementar a segurança pública. Pelo menos é o que eu penso em relação às armas. Assim, eu vou ainda nessa frente da questão do armamento, porque eu me lembro que à época o deputado federal Nilson Leitão, enquanto deputado federal, era representante inclusive da bancada do agro, né? Ele fez uma fala, inclusive ratificou isso na campanha enquanto candidato a senador, sobre a questão do armamento dentro das propriedades rurais, né? Que necessariamente ele não defendia esse armamento no espaço urbano, mas que no espaço rural, onde você tem invasões e uma série de variáveis, talvez aquilo poderia ser acertado. Então eu vou fazer essa pergunta para os dois, né? Até para compreender se há uma diferença, Márcio, nesses dois espaços, e para o Antenor também, na condição de alguém que é produtor rural, que acaba ficando mais em evidência nesse aspecto. Vou começar aqui novamente. Perfeito. Como o Antenor bem colocou, existe hoje a possibilidade de nós, cidadãos comuns no dia a dia, buscarmos acesso às armas. O Estatuto assim define e há um decreto que regulamenta, mas nós temos que preencher determinados requisitos. Requisitos de natureza técnica, requisitos de natureza psicológica, aptidão física, psicológica, requisitos em relação à questão da exposição ao risco que a lei exige. Portanto, esse aspecto que é colocado como algo muito restritivo. Mas eu acredito também na possibilidade de um direito, e enquanto defensor público no júri, eu tive a oportunidade de atuar no júri da capital, defendi mais de 400 réus em processos acusados de homicídio. Policiais militares no combate, na defesa da sociedade, combatendo a criminalidade, policiais civis também, que foram defendidos por mim na atividade do júri, e eu defendi em várias situações o chamado Instituto da Legítima Defesa, quando eles utilizaram de instrumento, do meio necessário, com as condições que a lei estabelece para exercitar a chamada legítima defesa. São condições legais, a gente fala no direito, que são excludentes de antijuridicidade. Você repelir uma injusta agressão, né, ou uma agressão iminente, usando de meios moderados e instrumentos necessários. E preenchidos esses requisitos, a lei assegura, olha, você agiu conforme o direito. Você não matou alguém, porque a conduta deixa de ser considerada típica, né? Ela deixa de ser considerada crime, porque matar alguém é o crime. Você pode matar alguém. Para aqueles que professam uma fé religiosa, vão se lembrar que até Moisés matou, né? No exercício de uma legítima defesa, no ataque de um oficial hebreu a um judeu que estava sendo escravizado, e ele foi lá, repeliu aquela agressão e agiu com os meios que ele dispunha, um bastão, e segundo os relatos bíblicos matou. E aí esse direito é um direito inato, é o chamado direito natural, de nós nos defendermos. O Estado jamais poderá retirar esse direito, mas o que ele pode estabelecer é regras e requisitos, como o Estatuto estabelece, regras e requisitos, tanto na questão da convivência urbana como na questão rural. Evidentemente, no meio rural, e eu acredito nessa situação, há uma exposição de risco bem maior, há necessidade, preenchidos os requisitos legais, daquela propriedade ser guarnecida, protegida. Né? É claro e muito bem colocado. Infelizmente, o Estado não consegue sequer assegurar o mínimo necessário, quanto mais assegurar o patrulhamento do meio rural. Então, nós não podemos tirar do cidadão essa possibilidade. Agora, o que eu defendo é que nós não podemos e não defendemos a liberalização absoluta e total. E isso não justifica também o Estado ser omisso na sua responsabilidade de controlar as armas. Nós temos esse controle de armas restritas por parte das Forças Armadas e o controle da Polícia Federal. E a gente nunca questiona o efetivo dos policiais nas fronteiras, essa fronteira seca enorme que nós temos no Brasil, com países produtores de cocaína, de maconha, países que fomentam a economia do contrabando, do descaminho, e o Brasil faz de conta que não é com ele. Quer dizer, as autoridades responsáveis por essas demandas. Então, eu como contribuinte, eu defendo que
ao pagar imposto, ao eleger o político, nós, enquanto sociedade civil organizada, possamos cobrar veementemente o cumprimento dessas responsabilidades que já estão muito bem claras, elencadas na Constituição, atribuições das Forças Armadas e das Forças de Segurança. E jamais o Estado poderia, ele, fomentar o armamento civil como uma solução. Eu acho que isso é um contrassenso. Um contrassenso por parte do Estado, do poder público, que tem o dever de assegurar essa proteção, simplesmente lavar as mãos e deixar a sociedade à própria sorte entregue a responsabilidade de se defender, o que é diferente da autodefesa. Porque no dia a dia, por exemplo, todos nós, como diz o professor Ulrich Beck, estamos expostos a uma sociedade dos riscos globais. O risco é inato. Nós nascemos, aliás, no parto já existe o risco para a mãe e para o filho, Então, estávamos a comentar, antes de começarmos o programa, sobre a Deep Web. Até em casa, nós não temos sossego em relação aos nossos filhos. Nós estamos nos nossos afazeres, achando que os nossos filhos estão em segurança nos nossos lares, mas aí vem lá pela internet profunda, pela Deep Web, nós sabemos ações criminosas ligadas a atividades, N tipo de atividades, desde terrorismo, pedofilia, tráfico de armas, pornografia infantil, e chega lá na internet, através da rede, e vai chegar no computador dos nossos filhos. Então, nós estamos expostos aos riscos. Hoje, nós corremos contra aquilo que é a mitigação dos riscos. E o Estado ele não pode fomentar simplesmente a abertura, ou se livrar da responsabilidade e falar, não, olha, não estou conseguindo fazer, agora está com vocês, sociedade aí fora. Pelo menos eu penso e defenderei sempre esse posicionamento, mas não restringindo a possibilidade daqueles que preenchem os requisitos terem acesso e as condições de ter o seu armamento para autodefesa. Ok. Antenor, o estado de Mato Grosso ele é majoritariamente formado por atividades nas propriedades rurais, O agro aqui é uma referência, inclusive, no Brasil. E, naturalmente, a gente vem acompanhando muitos conflitos hoje, de ocupações, invasões de terras, enfim. Então, pergunto para você, na condição de cidadão, mas também de produtor rural, como é que você avalia o armamento civil nesse aspecto específico? Então, Cris, o que eu vejo é assim, que nesse caso especificamente a liberação da arma ou a posse da arma na propriedade não ia resolver muito. Porque para você usar esse armamento contra pessoas, numa invasão, você teria que ter uma proposta igual de agressividade para você responder. Então, agrediu, eu tenho armas, eu vou matar. Então, eu vou estar incorrendo em crime. Então, nesses casos, eu acho que não. O que a liberação disso, de você poder ter a arma na sua propriedade, ela vai intimidar, porque o outro lado também tem medo de morrer. Eles falam, não, eles podem estar armados. E se eu apertar, eu levo tiro. Então, hoje você vê que esse pessoal que tinha aí do Sem Terra, MST, eles invadiam a fazenda, põem fogo no trator, matavam os bois, derrubavam em São Paulo lá os pés de laranja, foram lá em Cascavel, destruíram lá as mudas de uma empresa. Então, assim, esse tipo de arruaça eles não fariam mais. Agora, outro tipo de confronto, não. E temos também os ladrões, que hoje se proliferaram muito em razão disso. Eles têm certeza que a propriedade não tem, embora as propriedades rurais ainda tenham muita, principalmente as de pecuária. As de lavoura não, porque foram coisas novas, é um pessoal que veio novo e que não tinha armamento já. As propriedades rurais de pecuária já eram antigas, mais antigas, sim, tradicionais, ainda mantém, até mesmo porque você tem necessidade de defesa de bicho, de algum problema, alguma coisa assim, Mas nesse ponto especificamente não. Eu acho que não resolveria. Agora a gente tem que ter necessidade. Eu vim para o Mato Grosso em 85. Então eu andava, para chegar numa fazenda minha, 185 quilômetros, davam 8 horas e meia, quando não chovia. Então você imagina você ficar ali, ficava 3 dias sem passar nenhum carro. Agora eu tenho propriedade no Pantanal, esses dias eu vi 2 onças na propriedade. Se você fura um pneu ou quebra um negócio, você tem que andar um trecho a pé. E embora o pessoal fale que isso está em extinção, graças a Deus não está. Está bem repovoado, a gente tem turismo aí para avistamento de onças, de tantas que tem. Mas isso é perigoso. A fazenda aqui do Pantanal também, onde eu fui uma vez, o gerente estava falando que existiam alguns touros de búfalos que ficaram selvagens, que estavam atacando os funcionários de bicicleta na estrada. Inclusive chegaram a derrubar amassar a caminhonete. Então, quer dizer, você tem que ter uma arma para isso. Nesse caso, é necessidade. Diferente
de você estar nas áreas urbanas, que é um outro comportamento. E uma coisa que ele falou que a gente tem que fazer, que eu acho que hoje é muito fraco, é o controle da restrição para quem compra armamento. Esses dias eu fiz o teste, então você vai lá, você dá lá 20 tiros, 30 tiros, o que não é nada. Você faz um questionário numa psicóloga, o que não é nada, porque não te prova nada, você não tem uma entrevista, uma coisa profunda, uma avaliação profunda, é uma coisinha que uma pessoa com inteligência e um pouco de atenção, talvez, nem precisa, a maioria deles não são de inteligência, são de atenção, ela pode passar. E é isso que acaba gerando um maníaco que vai pegar uma arma e sair fazendo alguma coisa. Hoje eu vi num site aí que parece que um policial levou uma facada na cabeça e acabaram matando o sujeito que fez isso. Teve um surto. Então, quer dizer, a arma, para você, se você tiver o acesso liberado, isso é muito mais, seria mais fácil. Mas hoje, a restrição que tem para você fazer esses testes de aptidão são muito pequenas. Outro ponto que tinha antes, e que depois esse governo do Bolsonaro fala, de aumentar a quantidade de munições, né, de munições, de balas. Como é que você vai ter uma proficiência de tiro se você dá 50 tiros no ano? Isso é treino. Os policiais vão fazendo, vão treinando. Se você não tiver treino, poder comprar balas e atirar e treinar, você fica com uma arma sem saber usar. É como ter um carro, usa de vez em quando e acaba batendo o carro. Ok. Bom, nesse primeiro bloco, então, a gente acabou falando aqui sobre o armamento civil, sobre o armamento nas propriedades rurais, e aí com posicionamentos do Márcio Dorideu, que é da Defensoria Pública, e do Antenor Júnior, que é empresário e produtor rural. A gente vai finalizar esse primeiro bloco, continue nos acompanhando e já voltamos com o programa Confronto de Ideias. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O Brasil está em crise. Faz tempo. Mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? É que aqui a prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras para sanear, para levar água, para transportar pessoas. E mais pessoas nas praças e nos parques. Aqui a gente enfrenta a crise com trabalho. Igualzinho a você. Prefeitura de Cuiabá. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras.
O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. Os nossos convidados hoje são o Márcio Dorileu, que é corregedor-geral da Defensoria Pública, e até ratificar, né, Márcio, que foi secretário de Justiça e Direitos Humanos aqui de Mato Grosso na gestão de Pedro Táxi. Sim. E também estamos com a presença do Antenor Júnior, que é empresário e produtor rural aqui no estado de Mato Grosso. Bem, a gente fez uma fala no primeiro bloco acerca da questão do armamento civil, seja no espaço urbano ou seja no espaço rural. Mas agora tratar de uma outra temática, até abordando um fato que ocorreu hoje. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje uma moção de homenagens para o atirador de elite, né, que matou aquele sequestrador, né, do ônibus no dia 20 de agosto na Ponte Rio-Niterói, que fez refém 39 pessoas, né? Esse caso se remeteu muito àquele caso passado do ônibus 174, que a mesma situação aconteceu, sim, mesmo todos os reféns tendo sido liberados, ele foi abatido, né? E a gente vem percebendo que, pelo menos na gestão hoje do Itzel, né, no Rio de Janeiro, ele vem pautando essa questão dos snipers, do abater o criminoso, né? Enfim, então eu pergunto para vocês, né? O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma importância no Brasil e muitas vezes acaba servindo até de referência, né, sobre isso. A gente vem, inclusive, vendo pautas, né, e falas no estado que essa poderia ser uma forma de corrigir os problemas da segurança. Então eu pergunto para vocês, qual é a avaliação que vocês têm desse caso em específico, né, que foi agora condecorado pela Assembleia Legislativa, e qual é a avaliação desse estado que legitima que o bandido pode ser abatido a qualquer momento? Vou começar nesse bloco com o Antenor. Obrigado. Na minha visão, eu particularmente sou simpático à ideia do Witzel, porque o Rio de Janeiro realmente ainda está sem controle nenhum. A gente vê na internet a todo momento o pessoal com armas que parece lá aquele pessoal do Talibã. Eles não tinham mais respeito, não tinham mais nada. E tanto que você não pode subir o morro até hoje. Então, eles fizeram a sua própria lei, a sua própria comunidade. Andar de fuzil, como ele fala, e até houveram repórteres que ficaram falando de confundir com um guarda-chuva, com uma furadeira, que são coisas idiotas para um sniper, né? Porque ele está com uma luneta de alta potência e treinamento. Mas isso moraliza, no meu ponto de vista, isso moraliza. Pelo menos esse armamento pesado, eles vão ter um pouco mais de cuidado para andar com ele, porque esse armamento é muito letal. Então é diferente de armas curtas, que você não tem uma mira muito boa, porque são armas curtas, né? Então você tem um poder menor com essas armas curtas, então isso diminui. E de carona você vai diminuir as pessoas que estão praticando a criminalidade, porque hoje você vai numa favela do Rio, o menino que é de família boa, ele vê todos os outros com um tênis Nike, um relógio no braço, fumando um cigarro, correntão e com uma pistola, quando não dourada, né, banhada a ouro na cinta. E como não acontece nada, e ele não vai continuar na miséria, ele vai seguir esse exemplo. Então eles acabam criando uma cultura da bandidagem. E para eles isso é normal, para eles é normal morrer, para eles é normal matar. Só que a população faz um choro muito grande, porque todo bandido, quando morre, ele era de família boa, ele era bonzinho, estudioso, bom filho, né? Mas matou um monte de gente. Então, estão crucificando um pouco o Witzel, na minha opinião, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso moraliza. Aqui no Mato Grosso, nós tivemos, antes da sua gestão, a gente tinha aqueles novo cangaço, a prática do novo cangaço. Sim. Não sei se você acompanhou na época. Na maioria dos casos, os bandidos foram mortos porque entraram em confronto com a polícia. E todos com armamentos pesados, eles faziam escudos humanos, né, metralhadora, atiravam sem perdão, sem dó. E, com o passar do tempo, com as operações sendo cada vez mais bem-sucedidas, o que aconteceu?
Mato Grosso ficou livre disso. Eles migraram para outros estados onde se havia o diálogo. Onde você podia atirar na polícia, a polícia mesmo assim, não atira não, espera aí, vamos ver. Então, aqui me parece que foi usado assim, atirou, vai levar tiro também, que é o que tem lá. Isso acabou no Mato Grosso, então isso foi bom. Então, mas morre gente, mas vai morrer, porque a proposta do bandido é matar ou morrer. É como você vai para a guerra. Você sabe que a morte é uma consequência do que você está fazendo. Então o bandido não está preocupado com isso. Lógico que tem medo, né? Mas não está preocupado. Então, se você começar a restringir isso nas novas gerações, porque aí os que vão começar essa vida vão falar, não, peraí, eu posso morrer. Esses que já estão vão falar, não, eu vou e vou encarar, como estão encarando, estão morrendo. Mesmo assim diminuiu, porque eles já falam, não, eu vou morrer. Então eu sou favorável a essa atitude do Witzel e acho que essa homenagem que foi prestada é muito mais também para a população ver que realmente mudou um pouco do conceito de oferecer outra face, da conversação, dos direitos humanos só do bandido, porque eu nunca vi família de policial ser visitada, nunca vi filho de policial ser assistido por alguma entidade dessas. Então, eles estão mudando e falando, olha, a coisa não é mais assim. Então, eu acho que isso foi benéfico. Ok. Márcio, gestão Witzel, né, legitimidade dos snipers, sequestrador abatido por um atirador de elite, qual a sua avaliação? Interessante. Veja, Cris e Antenor, existe um fenômeno crescente no âmbito mundial chamado populismo penal. O que é o populismo penal? Determinados atores políticos se apropriaram da bandeira do populismo penal para pregar endurecimento de leis penais ou aumento da repressão em relação às forças de segurança e cair no gosto do senso comum da população, daquele discurso de que o bandido bom é o bandido morto. O Witzel é um produto disso, né? Esse governador atual do Rio de Janeiro. Se apropriou desta bandeira de forma oportuna, caiu no clichê de um discurso de senso comum e vamos separar bem as coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, a atitude dele enquanto governador ao comemorar, vibrar, descer, aquilo ali beirou a uma comédia, né? Uma apresentação de um comediante. Isso não é condizente com um agente político de Estado, ainda mais alguém que teve uma carreira brilhante jurídica, que foi colega defensor público no Estado do Rio de Janeiro, atuando no Tribunal Popular do Júri do Rio durante vários anos, defendendo o direito de defesa daquelas pessoas que se encontravam numa situação de réus em processos criminais por crimes dolosos contra a vida, e também foi juiz federal, quer dizer, ele tem conhecimento de leis. E nós temos que separar bem as coisas, porque quando você promove a repressão com técnica, evidentemente você vai mitigar e vai diminuir os chamados equívocos ou erros. Você citou o exemplo do ônibus 174, né? Lembra daquele episódio, como ele foi extremamente emblemático para a polícia carioca, para ela melhorar e aperfeiçoar suas técnicas, suas abordagens, a sua estratégia, a utilização, a abordagem. E teve aquele episódio anterior também de um policial do interior de São Paulo, se não me engano, Campinas, que, não sei se foi Campinas, uma cidade de São Paulo. Uma professora foi pega de refém na sua residência, estava acompanhada de seus pais, e um atirador de elite efetuou um disparo. Esse disparo transfixou o assaltante, o sequestrador, e acabou atingindo a professora. Aquilo também serviu de exemplo para a polícia de São Paulo, para aperfeiçoar a técnica, inclusive emprego do armamento adequado, do projétil, enfim, da ferramenta, do instrumento e do momento certo. Eu não tenho que questionar acerca da ação do técnico, do perito, daquele policial, do sniper, que ele é preparado para aquilo, ele fez e agiu no momento em que deveria ter agido, segundo as técnicas que são recomendadas através de uma doutrina muito rigorosa de segurança, e para isso ele está treinado. É isso que nós temos que aperfeiçoar e buscar fazer com que as polícias, em todas as suas esferas, atuem com técnica. No caso da Polícia Judiciária Civil ou a Polícia Federal, técnica de investigação para buscar a verdade real dos fatos e esclarecer devidamente um conjunto probatório que permita que o Ministério Público promova uma ação penal rastreada, fundada em provas,
claras e essas provas se confirmem em juízo e que a polícia ostensiva, repressiva, também atue com técnica. Técnica calcada em doutrina, em racionalidade e pautada na legalidade. Para isso ela faça uma boa abordagem, ela haja no estrito cumprimento do dever legal. Por isso que eu digo assim, a atitude do governador em vibrar, em fazer apologia a esse tipo de situação, comemorar a morte de uma pessoa, não é condizente. E aqui eu falo da chamada ética. A ética de Schopenhauer, a ética do senso comum mesmo, de Kant, né, de ter o cuidado com o outro, porque é uma vida, independentemente é uma vida. Eu não vejo e não acho que isso traga um bom exemplo para crianças, para pessoas, para jovens, para estudantes. O que nós precisamos é separar muito bem a situação. Então, quero dizer que não concordo com a forma como ele tem promovido essas falas em público. Isso não é bom, isso estimula e acirra os ânimos. O que eu apoio e acho que deveria ocorrer é que eles repensassem aquilo que foi criado como um projeto de sucesso e acabou fracassando, que é o modelo da UPP, das unidades de polícia pacificadoras. Ora, se você leva a unidade de polícia pacificadora, quer dizer, força de segurança para dentro das comunidades, pressupõe evidentemente que você está buscando estabilizar a questão da segurança, melhorar a proteção, os níveis de proteção e segurança daquela comunidade. Mas nós sabemos que violência não se combate só com repressão. Nós temos que trabalhar de forma precaucional e preventivamente com políticas públicas. E esse viés acabou abandonado. Esse lado da moeda foi esquecido. Levaram só a repressão e esqueceram de levar políticas públicas inclusivas para essas comunidades. E eu devo dizer que Rio de Janeiro, com todo respeito aos meus amigos cariocas, não é nenhuma crítica a eles, ao contrário, eu acho a cidade, o estado do Rio de Janeiro um lugar maravilhoso, mas em termos de política pública, infelizmente não tem sido um bom exemplo para o Brasil. Começo a citar aqui de onde vem surgindo esses modelos de novas criminalidades ou criminalidades organizadas. Nós tivemos o surgimento do Comando Vermelho lá, desde aqueles presos políticos que foram misturados na Ilha Grande, com presos comuns e acabaram, segundo escritos doutrinários para quem gosta de estudar criminalidade organizada, doutrinando, e daí surgiu uma rede de organização chamada Comando Vermelho, para eles melhorem se organizar e melhor atuar em várias frentes no Brasil e no exterior. E aí também foi escola para o surgimento do PCC em São Paulo. Aí você pega também o Rio de Janeiro em relação a políticas públicas. As milícias, hoje um dos grandes males que ocorre no Brasil, e quem está exportando isso para o Brasil todo? Rio de Janeiro. O surgimento, quando você entra, o Estado ele lava as mãos, aquilo que falávamos no primeiro bloco. O Estado lava as mãos, ele faz de conta que não é com ele e deixa as pessoas se resolverem aí como se fosse voltando aos tempos de barbárie. Ora, evidentemente que aquele agente de Estado que chega, né, e é reverenciado como um herói, seduzido pela beleza ou pelas facilidades do poder econômico, político da região, ele vai exercitar um domínio, e esse domínio distorcido, que não é um domínio do Estado, que não é do poder público, acaba resultando nas milícias. Hoje nós temos um problema seríssimo em segurança pública, que é o envolvimento de agentes de segurança pública com criminalidade organizada, formando as chamadas milícias, os estados de segurança paralelo. E o Rio de Janeiro está exportando esse modelo para o Brasil, o que é triste, é lamentável. Que isso demonstra, e eu vou falar do caos do sistema penitenciário também, que a superpopulação penitenciária que explodiu no Rio de Janeiro, de forma desordenada, sem organização e sem disciplina, também fomentou a expansão da criminalidade organizada no Brasil e no mundo. Então, de lá, hoje nós falamos em Comando Vermelho em Mato Grosso, e o Comando Vermelho, todo mundo sabe, é a sede do Rio de Janeiro. Bom, assim, aproveitando a fala tanto de Antenor e de Márcio, né, o Márcio falou sobre a questão das crianças, né, que não tem isso como exemplo, e o Antenor também ponderou a questão da criança, do jovem que está na periferia e que muitas vezes, né, vê a motivação do consumo, né, o tênis Nike que ele não tem, e acaba inserindo ele no mundo da criminalidade. E já falando desse jovem que está inserido na criminalidade, eu pergunto para vocês hoje sobre uma outra discussão que já está tomando novamente o Congresso, inclusive no sentido de ser revista a lei, que é a questão da redução da maioridade penal. Né? Hoje no Brasil nós temos aí o ECA, né, que contempla hoje que o menor, né, ele responde criminalmente, né, dentro, né, desse estatuto. Ao mesmo tempo em que quando ele completa os seus 18 anos, ele já responde como um adulto. Né? Mas a gente vai finalizar esse segundo bloco, né, e a gente volta falando para você que está em casa, o Antenor e o Márcio falando sobre a redução da maioridade penal.
É uma saída? É esse o caminho que o Brasil precisa tomar? Continue nos acompanhando e já nós voltamos com o programa Confronto de Ideias. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it, and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem, num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva, pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Confronto de Ideias. E nós ficamos aí no segundo bloco com a pergunta, né, sobre a redução da maioridade penal. Essa que é uma lei que volta novamente a ser revista, a ser discutida dentro do Congresso e que vem baseando, né, que essa redução deve ser pautada de 18 para 16 anos. Até aqui durante o intervalo, conversando com os nossos convidados, a gente apontou que há países, por exemplo, na Europa, em que os índices, né, de minimização da criminalidade, quando se diminuiu a redução da maioridade penal, foi reduzida. No mesmo tempo, nós temos também outros, né, países, inclusive muitos na América do Norte, em que, reduzindo a maioridade penal, inclusive nos estados, né, dentro dos Estados Unidos, que tem autonomia quanto a essa questão da lei e da segurança, você tem aí um índice de aumento dessa criminalidade. Então, assim, é uma coisa muito relativa, mas vamos tentar trazer ela aqui para o Brasil e trazer com esse posicionamento do Márcio e com o posicionamento do Antenor acerca disso. Márcio, com você. Muito obrigado pela pergunta. É importante a sociedade refletir sobre a atual situação. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma de 1990. 1990 coincide com a edição da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, que veio para reprimir com mais severidade situações que envolvem determinados tipos de delitos chamados crimes hediondos. E logo na década seguinte, na mesma década, em 1994, nós tivemos ali o acréscimo do homicídio qualificado como crime hediondo. E fazendo uma leitura em relação a essa lei, para os imputáveis, para os maiores, qual que era a ideia? Vamos aumentar a repressão, a punição
hipótese de extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, e condutas equiparadas ao tráfico, como o tráfico de drogas equiparado a crime hediondo, esperava-se que diminuísse a criminalidade, diminuíssem os índices. Então, em 1990, nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. Quantos presos nós temos atualmente no Brasil em 2019? Depois da edição de lei de crimes hediondos e outras legislações, também nós temos hoje mais de 700 mil presos no Brasil. Estados Unidos tem 2 milhões e 400 mil presos. Nós hoje perdemos, aí vem a China com 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, e já ultrapassamos a Rússia. Estávamos em quarto, a Rússia ficou para trás com 600 mil presos, o Brasil já está em terceiro. O terceiro país que mais encarcera. E os índices de homicídio, de crimes hediondos não reduziram. Então o poder público está devendo muita resposta à sociedade. E será que nós vamos ofertar essas respostas diminuindo a maioridade penal? Porque a questão da maioridade penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê sanções chamadas como medidas socioeducativas e numa gradação. Você vai lá desde uma advertência ao adolescente infrator, dependendo da potencialidade do fato praticado, até a internação. E você tem aí liberdade assistida, né, nesse meio termo e outras medidas que ali são previstas. Mas antes de você falar de ato infracional, você tem obrigações conferidas ao poder público, à sociedade e à família que não são cumpridas e são esquecidas. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é um arcabouço jurídico que traz programas e políticas públicas que são inobservados. Você não vê investimentos à altura nos conselhos tutelares, nos conselhos municipais de criança e adolescente. Você não vê investimento em políticas públicas para a prevenção da criminalidade ou do acesso dessas crianças, desses adolescentes ao consumo de álcool e drogas. Mas você vê um clamor da sociedade para a redução da maioridade penal, tentando resolver o problema da criminalidade infanto-juvenil, digamos assim, com normas repressivas punitivas. Eu defendo para alguns comportamentos de adolescentes a partir de uma determinada etapa da vida um aumento no tempo de internação, que já é uma posição mitigada, relativizada em relação, mas sou ferreamente contra a redução pura e simples da maioridade penal, porque ela não vai resolver. Jogar adolescentes, em alguns casos até crianças, pela própria formação, pelo princípio da proteção integral, nós estamos devedores dessas crianças e desses adolescentes em relação a políticas públicas, jogá-los nessas penitenciárias que nós temos, nessas condições que o Brasil tem. Desses 700 mil presos no Brasil, nós não temos nem 300 mil vagas criadas, então nós estamos com verdadeiros calabouços e masmorras, tratando seres humanos de forma mais cruel do que se poderia imaginar um tratamento a algum ser vivo. Então eu prefiro não defender esse posicionamento, não. Até porque é cláusula pétrea da Constituição. E eu fiz uma promessa de defender a Constituição. Ok. Antenor, dentro dessa discussão, né, hoje a gente tem índices de criminalidade envolvendo jovens bastante ampliado, tanto aqui no estado de Mato Grosso como no nosso país. E haja vista, né, esses índices, é que o clamor por conta da redução da maioridade penal ela vem sendo pautada. Então, qual é o seu posicionamento hoje sobre essa temática? Olha, Cris, assim, eu não tenho o conhecimento que o Márcio tem, logicamente pelas posições, né? Mas eu acho que se o menor hoje pode pegar uma arma e matar, pode estuprar, pode violentar, pode torturar, ele pode ser punido. Porque ele já extrapolou, ele já passou do limite de fazer alguma coisa de bom. Este já perdeu. No Brasil nós temos isso como regra, infelizmente, de não se reeducar. A pessoa vai presa e sai pior. São os que saem diferentes, são histórias para todo mundo ver, porque praticamente inexiste, se é que ainda existem. Então, nós não temos muito que falar nisso daí. Eu acho que você tem que ser responsabilizado pelos atos, e se o menor fez um furto, estava com um porte de droga, ou até mesmo fazendo distribuição e tal, é uma coisa que você pode consertar isso, porque são atitudes, né, comportamentais. Agora, o matar, o violentar, o estuprar, esses teriam que ser punidos. Então, assim, eu acho que não pode ser para todo mundo, não pode ser geral, mas ela tem que ser interpretativa de acordo com a violência do crime praticado, né? Eu acho que a gente teria que, assim como o encarceramento também deveria ser
feito por faixas de violência, de crime. Depois que ele é condenado, joga lá, não quer saber, não existe uma separação de um crime com o outro. E aí os mais fragilizados, que poderiam se recuperar no cárcere, não vão se recuperar, porque eles têm que ser fortes ou vão morrer. Quando tem essas rebeliões, quem é que morre? Ou os mais fortes, porque estavam dominando muito, ou os mais fracos, porque daí eles vão fazer de oferenda para poder negociar. Ó, matamos aquele lá que era insignificante e matamos o chefão para poder substituir. E os do meio é que vão ficando ali, nascendo novas lideranças. Então, para mim, esses menores infratores de crimes violentos deveriam sim ser presos e bem punidos. A sua fala, ela é pertinente com relação a esses crimes, né? E a forma como há a punição, que é sobre justamente esses espaços de recuperação, né? Na verdade, o que a gente vem acompanhando é que, infelizmente, essas casas de recuperação, né, onde os jovens, né, que são menores de 18 anos ocupam, elas não estão recuperando. Elas acabam sendo ali, né, uma especialização para que eles voltem, né, para as ruas como um criminoso profissional, né? O que é lamentável. E aí é nesse sentido que a fala do Márcio também casa, né? Que o ECA aqui é tão bonito, né? E tem todo um histórico ali de atendimento a esse jovem. Se fosse atendido efetivamente, se o ECA fosse cumprido... O que a gente vê agora, Cris, esse movimento de se punir a família do aluno de ensino público que depreda, que bate no professor, que porta uma arma, alguma coisa, porque as famílias que no ECA deveriam compor toda essa formação estão se isentando disso. E está ficando só por conta do menor. O princípio da proteção integral, exatamente, ele inclui família, Estado e sociedade. Exatamente. Então, é uma cooperação de esforços. Ninguém pode lavar as mãos. A partir do momento que a família passar a ter algum problema com isso, alguma restrição com isso, alguma falta de ajuda do Estado, ela passa a cuidar mais desse interesse, porque, queira ou não, aquilo que dói no bolso, né, acaba sendo um pouco mais impactante. Infelizmente é assim, porque só campanhas sociais de tem que fazer isso e fazer aquilo não estão dando muito resultado ainda. Então, esse movimento também é bom, porque a gente vê aí crianças batendo em professor, quebrando, não deixando outros estudarem. Uma escola pública hoje, alguns bairros aí, é um perigo. É um perigo. Então, nós temos que consertar isso. A gente está vivendo uma realidade onde, por isso, essas discussões vêm à tona, né? A gente está vivendo uma sociedade insegura, né? As pessoas estão inseguras a todo momento. Então, isso trava, né, que medidas mais duras acabam sendo pautadas, né? Como a gente fala aqui, se o ECA fosse realmente atendido, né, em sua estrutura efetiva, pela parte do Estado, pela parte da família, dos agentes sociais como um todo, muito provavelmente a gente nem precisaria estar discutindo se deve se reduzir ou não, né? Sem dúvida. Se o sniper deve abater ou não, porque a gente cria uma teia de problemas que vão só, né, concentrando. Mas agora eu volto para Mato Grosso e até aproveitando, né, que esse ano se completa aí 13 anos da Lei Maria da Penha, eu acho que o assunto é importante. O CESP divulgou um levantamento que de janeiro a junho, 44 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso. Dessas 44, 23 foram assassinadas vítimas de feminicídio. Até o ano de 2018, Natal era o estado que mais matava mulheres. E Mato Grosso era o estado que mais matava mulheres vítimas de feminicídios. Agora, em 2019, o levantamento que nós temos é que a gente caiu para segundo lugar, né? Mas não imagino que esses números hoje que estão saindo, né? Ou seja, já 23 homicídios, né? Sejam por feminicídio, ou seja, mais da metade daquilo que se tiveram de assassinatos de mulheres, né? Vem a diminuir esse índice no nosso estado. Então, pergunto, né, para vocês dois, qual o posicionamento hoje de vocês acerca desse problema hoje, né, que paira o estado de Mato Grosso? Isso é uma realidade, isso precisa ser discutido, porque se o índice é tão alto, pressupõe que algum problema está sendo assentado. Sim. Isso coincide, Cris, hoje está sendo divulgado pelo Fórum de Segurança Pública o Anuário de Segurança Pública, né, em relação a um mapa em relação à estatística de comportamentos violentos, né, número de vítimas, faixa de idade, e nós tivemos uma redução dos chamados crimes violentos no Brasil.
salvo engano, na ordem de 14% a 17%. Não tenho de cabeça, que eu não tive tempo de me debruçar sobre os dados, porque foram divulgados ainda hoje. Mas, pelo que eu vi en passant, é mais ou menos isso. É muito preocupante essa situação da violação da Lei Maria da Penha e das condutas envolvendo as nossas mulheres. É extremamente preocupante. Por quê? Porque nós estamos percebendo um certo retrocesso em relação a valores que estavam consolidados na sociedade de respeito, né, de família, valores construídos ao longo dos anos, ao longo da história. E, de repente, Mato Grosso aqui, que é um estado marcado pela diversidade, pela pluralidade, por movimentos migratórios de todas as regiões do país, é considerado até um estado progressista, mas parece estar incorporando comportamentos conservadores, retrógrados, que se refletem em atitudes como essa, relacionadas a feminicídio. Como enfrentar essa situação? Fundamentalmente por 2 fatores: prevenção, educação, conscientização e repressão e punição severa. Por isso a Lei Maria da Penha e o tratamento diferenciado em relação às condutas praticadas no âmbito familiar. E uma triste constatação também: estão aumentando casos de pedofilia e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Sabemos nós, e o anuário prova isso, depois convido até os telespectadores a terem acesso, já está disponível na internet, né, no Fórum de Segurança Pública, mostra lá que o vilão dos crimes contra as nossas adolescentes, nossas crianças e as nossas mulheres é um parente, é alguém próximo, alguém de casa. Né? É o pai, o padrasto, um familiar. E por que isso está acontecendo? É de se questionar e de se reafirmar ou de se refletir, melhor dizendo, em relação a que rumo que nós estamos tomando. Nós estamos evoluindo, estamos voltando a ser a barbárie, aquele período tenebroso da história, até os tempos em que havia o justiçamento. Eu acho que o Estado tem que tomar as rédeas disso, demonstrando o quê? Firmeza em políticas públicas, exigir o cumprimento de regras mínimas de esclarecimento e educação nas escolas, noções de direitos humanos. Quando eu falo direitos humanos aqui, Antenor, eu quero deixar bem claro para os telespectadores que direitos humanos é um direito universal, porque nós chegamos a esse nível de tratar, porque um segmento da sociedade se apropriou do conceito de direitos humanos e distorceu esse conceito, falando que é direito de bandido. É bom esclarecer que não é direito seu, telespectador, é meu, é nosso, de toda a sociedade. Então, o direito humano é uma consagração, é um esforço de cooperação da comunidade internacional após as tragédias ocorridas com as guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra, e com as atrocidades da humanidade. Chegou-se num consenso e formou-se uma cúpula de países e falou: nós não queremos que essas atrocidades ocorram mais, vamos criar as Nações Unidas. E em 1948 nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos, isso sem falar, e a Cris é autoridade no assunto, dos eventos históricos precedentes dos séculos passados aí, em relação à construção de toda uma política de difusão dos direitos civis e políticos. Mas falando de direitos humanos, é o direito que todos nós temos de ter uma integridade, uma saúde, uma família, acesso à saúde, à educação, a tudo. Isso é direito humano. Então, a educação em direitos humanos é fundamental nas escolas, na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos universitários. E o combate através de uma repressão severa. Hoje nós estamos vendo que mesmo com os avanços da Lei Maria da Penha, por exemplo, as medidas protetivas, muitas delas não estão tendo eficácia de proteger as nossas mulheres. E isso está gerando desgaste. Por quê? Porque elas estão demonstrando que elas estão falhando na fiscalização. Essas medidas protetivas não surtem o efeito necessário. Então, há que se ter o esforço das forças de segurança e do Poder Judiciário, combater a morosidade do sistema, e aqui não é uma culpa dos juízes ou dos operadores do sistema, é toda uma estrutura carente de investimento que nós precisamos enfrentar com política pública prioritária e investir. E a sociedade ela precisa se conscientizar, porque se destrói uma vida num ambiente familiar, você compromete gerações futuras, compromete o futuro de um país. Se isso não for enfrentado com política pública de primeira hora, o Brasil está fadado ao fracasso. Ok, até fazer uma retificação para você que está em casa, né? Na hora que eu estava citando os estados onde nós temos os maiores índices de feminicídio, eu acabei falando Natal, né? Como estado, na verdade, Natal, capital do Rio Grande do Norte, e é o Rio Grande do Norte que é protagonista hoje
né, de estado que mais mata mulheres vítimas de feminicídio. Mas aí, ao mesmo tempo, né, também registrando para você que está em casa, que a capital, né, ou seja, Natal, também é a capital hoje que mais mata mulheres vítimas de homicídio de um modo geral. Esse número contempla tanto a capital como o estado. Aqui em Mato Grosso, nós somos hoje o estado que tem o segundo maior índice de feminicídio e a nossa capital é a cidade aí que também teve o seu número amplificado no número de vítimas de feminicídios de janeiro a junho, que foi aí hoje apresentado como dados do CESP. E aí, voltando então, Antenor, para essa temática, para essa, né, discussão que nós estamos fazendo, a gente tem hoje a Lei Maria da Penha, 13 anos de Maria da Penha, né? A cada ano a gente dialoga no sentido de que ela precisa ser avançada, de que ela precisa muitas vezes ser melhorada, no sentido dessa punição, mas a gente tem um estado que ainda assim é o estado que mais mata mulheres pelo gênero. Então, qual a sua avaliação sobre isso e o que deve ser feito para que a gente minimize, né, essas características? Então, Cris, eu penso que, se você comparar com antes da lei, houve uma diminuição, de modo geral, depois de vigorar essa lei da Maria da Penha. Eu acho que a lei da Maria da Penha é necessário que se seja feito algumas correções, porque existem coisas em que o homem pode ser penalizado com muita facilidade e que induz, a gente vê aí casos como agora do Neymar, em que ela tentou incriminá-lo, né, como agressão e tal, então, que agora acabou sendo indiciada. Mas são coisas desse tipo que precisam ser mudadas e para acabar não sendo banalizadas, como o Márcio falou, porque as leis acabaram tá falhando na proteção, nas medidas protetivas, porque são banalizadas. São muitos casos de mulheres que usam desse artifício para se vingar dos homens. Lógico que é uma covardia um homem matar alguém, muito mais uma mulher que normalmente é indefesa e não fez nada, embora a gente tenha visto hoje aí que uma tia matou uma sobrinha para se aproveitar de uma indenização. Então são cabeças, mas no caso específico da Lei Maria da Penha, ela necessita de mudanças para que não se banalize essas medidas protetivas e que o entendimento dessa lei passe a ser por qualquer coisa. Porque hoje, assim como existem homens que fazem isso, existem mulheres que também fazem atos contrários ao de boas mulheres e que podem fazer alguma coisa para penalizar a outra pessoa. Que em relação em termos de relacionamento de casal, de homem e mulher e de amor, o ódio fica ali muito próximo, ou é amor ou é ódio. Então a gente vê muitas vezes mulheres usando isso e por isso é que fica em descrédito. A gente vê bastante isso. Vai lá, faz investigação, não sei o quê. E o segundo ponto é que as mulheres normalmente voltam atrás. E esse voltar atrás, eu acho que a denúncia depois deveria ser incondicionada, né? Ela não ter mais domínio disso e aí acabou, porque hoje ela pode voltar e isso tudo vai atenuando, né? E aí no final acaba dando a morte e pronto. Aí depois entra nos ritos normais, em que a pena demora, a prescrição, passa, a falta de rapidez, né? Mas ela foi um marco muito importante, mas que precisa ser hoje revigorado, precisa ser remodelado para que ele continue tendo o mesmo efeito que teve até um tempo atrás. É bem pertinente a fala de vocês, porque assim, eu até estava aqui durante a fala, né, algumas pessoas me mandando aqui no privado, já que tem a presença de vocês hoje aqui discutindo sobre segurança, e ao mesmo tempo a gente entra na discussão da segurança da mulher, que assim, o Estado hoje também tem dificuldade, né, de atender essa mulher que acaba sendo vítima de algum tipo de violência, né? Muitas vezes essas mulheres procuram o poder público, a rede de proteção, para poder ser atendida, para não receber aí, né? E como o Estado não dá essa assistência, a gente acaba chegando no tenor ao feminicídio, que é o fim, né? Ou seja, se por meio das violências outras todas que aconteceram, o Estado não conseguiu garantir que aquela mulher fosse preservada, a gente acaba amplificando isso, né? Infelizmente... Muitas vezes, até me interrompendo, Cris, a atitude da mulher em denunciar e depois voltar e de novo fazer isso, vai levando a pessoa a depois no final tomar uma atitude dessa, porque não são ignorantes, né? Não são pessoas esclarecidas. E isso acaba levando, algumas vezes, levando a pessoa a assassinar. Porque ela vai sendo afrontada e continua no convívio, aí a justiça não toma isso como sendo
é uma atitude, um negócio sério, que muitas vezes a acusação é vaga, ou a mulher vai e não fala tudo, e aí a proteção não se torna efetiva. Aí a pessoa acaba matando porque fala, você fez isso comigo, não sei o que. É o que a gente mais tem visto nas notícias disso daí. Mato Grosso, a população, nesses 30 e poucos anos que eu moro aqui, aumentou demais, mudou, miscigenou demais, né? Então a gente até não vê explicação hoje para voltar isso, como o Márcio estava falando, porque não são, por exemplo, um estado do Nordeste que é antigo e tem uma tradição familiar que vem aqui, não. Aqui nós temos uma miscigenação de tudo, né? Que não tem como falar, essa cultura veio, né? Não veio junto, ela começou a aparecer de novo, né? Por algum motivo ela começou a aparecer aqui e nós estamos aí, hoje em segundo lugar, né? Assim, infelizmente é uma pena, né? Nosso estado aí protagonista, mas não de informações propositivas, né? Nós somos protagonistas em feminicídio, nós somos protagonistas em homicídios, ou seja, infelizmente o estado de Mato Grosso precisa avançar muito e que esse programa, né, aqui pelas divergências de posicionamento, de discussão tanto do Antenor como do Márcio, em suma, ainda que divergem em relação à operação disso, elas convergem no sentido de que todos nós queremos uma sociedade que seja mais segura para nós, para os nossos filhos, né? E não é isso hoje que a gente vem tendo. Então, fica de apelo já aí para o poder público, que políticas públicas, né, que deem atenção efetiva aos nossos jovens, que deem atenção a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas sejam realmente assistidas de maneira efetiva para que a gente saia, né, desse ranking, né, sendo protagonista aí de coisas tão ruins, que é ser protagonista de feminicídio, de criminalidade, de homicídio e de uma série de outras características aí que só envergonham o nosso estado e que afetam duramente a população mato-grossense. Então eu deixo agora para reflexão e para considerações finais, né, do Márcio Dorileu, que veio aqui, nos recebeu com muito, né, agrado para poder participar do programa. Eu agradeço a sua presença. Prazer. E seja bem-vindo para poder continuar vindo aqui, né, em outros momentos para a gente estar discutindo outras pautas também relacionadas a direitos humanos. Prazer, Cris. Só para arrematar, a Lei Maria da Penha, ela para o Brasil foi a demonstração de que o Brasil não fazia o dever de casa. Precisou ser acionada a Corte Interamericana, a dona Maria da Penha, a autora, né, a protagonista, ela foi vítima, e todos sabem, de sucessivas tentativas de homicídio perpetradas pelo marido, e o marido simplesmente continuava na impunidade, porque o sistema judiciário persecutório brasileiro não punia. Precisou ela apelar para uma Corte Internacional de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte, que nós estamos inseridos num sistema de proteção de direitos humanos, e de lá veio a sanção, a punição. Olha, vocês têm que editar uma norma que deixe bem claro uma situação específica na violência cometida no âmbito familiar, a chamada violência doméstica, e a Lei Maria da Penha. Só que não basta só ter leis, né? Como nós acabamos de constatar. Nós precisamos de mudança de paradigma cultural, e nenhum país do mundo se desenvolveu sem investir em educação. E fica aqui a reflexão para outros debates. Com certeza. Mais uma vez, Márcio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Antenor, muito obrigada pela presença, pela participação hoje no programa. Foi muito propositivo, foi muito proveitoso as suas falas. E tenho certeza que você vai voltar aqui para o programa, porque a gente precisa discutir muito sobre o agronegócio aqui também. E eu acho que a sua leitura pode contribuir bastante para esse debate. Obrigado, eu agradeço o convite. Eu acho que a gente, pelo pouco tempo, pelo pouco que a gente pôde falar, mas acaba de certa forma contribuindo, né? Porque a gente vê que existem soluções que não são tão difíceis, mas depende de vontade política, depende de quebra de paradigmas da própria população, depende de nós mesmos também fazermos a nossa parte, que às vezes a gente não faz. Então, quer dizer, todo mundo fazer um movimento novo para colocar essas coisas que estão aí saindo dos eixos novamente, né, nas questões que a gente falou, que podem voltar com pouca coisa, mas com muito tempo pela frente, mas com pouca coisa a ser feita, mas tem que ser feita, né? Eu acho que isso é que vai poder fazer a coisa voltar.
Ok. Antenor, mais uma vez, obrigada pela presença. O programa Confronto de Ideias está de portas abertas aqui para a gente poder travar outros debates. Obrigado. E para você que está em casa, nós agradecemos a sua audiência, nós agradecemos a sua participação no nosso programa e continue nos acompanhando. Na terça-feira que vem, estaremos aqui no mesmo horário, ao vivo com você, no programa Confronto de Ideias. Tenham todos uma boa noite.